A próxima pergunta também entra na mesma linha dessa última que eu respondi. Não é tão calvinista assim, infelizmente. Nossa denominação não é das mais reformadas. Não é uma igreja liberal, não é uma igreja pentecostal. Ela fica num limbo, numa zona muito cinza, nossa igreja. Por que isso? Justamente porque, como a igreja é muito pequena, a tendência natural dos pastores é tentar se acomodar para ter mais pessoas dentro da igreja. Então, muitas concessões são feitas, entendem? Se eu tento ser um pastor reformado, muito duro, lá na confissão, levar um negócio muito a ferro e fogo, a igreja se esvazia em 5 minutos. Porque vai muito contra a cultura do francês quando ele vem para a igreja. Então, e de muitos franceses que vêm de outras igrejas. Então, a questão não é que eu estou dizendo que não estou sendo indulgente com certas concessões, não é isso. Mas é saber usar com sabedoria a confissão de fé. Não preciso falar de doutrina, uma palavra que eu não utilizo quase jamais. Quase raras as vezes eu falo de doutrina. Eu falo, por exemplo, de uma posição teológica. Porque tem palavras, por exemplo, que na mente do francês ela é um gatilho, desencadeia uma reação muito adversa. Então, doutrina é uma delas, disciplina é uma delas. Então, são palavras que eu tenho que mudar um pouco para poder funcionar. Então, a denominação, de maneira geral, não é, e ela não é não porque ela não queira, ela até quer, mas não consegue ter os meios de pôr em prática essa confessionalidade. Eles não conseguem ver como é que isso entra na prática. É o problema de muitos pastores. A denominação não é calvinista porque há uma má vontade. Existem muitas pessoas aqui dentro que querem fazer, mas não têm meios porque tem pouca formação teológica. O nível teológico dos pastores franceses é muito baixo. É muito baixo. E mesmo aqueles que sabem, que conhecem, normalmente foram formados já numa veia um pouco mais liberal, então, ou neo-ortodoxa. Então eles são eivados de alguns vícios, de alguns problemas e algumas visões de mundo. Mas são minoria, essa que é a questão. São minoria, mas que fazem bastante barulho. Então a igreja, a união não consegue ainda... não sabe ainda exatamente como pôr em prática. Nós, brasileiros, que nós temos tentado, sem forçar, mostrar um caminho de como fazer. Aí eu tenho suporte aí do pessoal dos holandeses, dos americanos que estão presentes, que conhecem mais, e a gente consegue trabalhar um pouco e mostrar para os franceses como fazer. Só que o francês, você não pode dizer assim, você não sabe, você não está entendendo. O francês, se a gente diz alguma coisa semelhante ou deixa transparecer algo semelhante, ele se fecha completamente e acabou. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de ganhar a confiança, de mostrar o caminho para os pastores aqui mesmo e eles mesmos chegarem nas conclusões para que eles mesmos façam as mudanças necessárias. Então, é assim que funciona a cultura. Fazer o quê? Então... eu vejo assim muitas vezes pastores lá no Brasil, sobretudo, bem reformados, bem firmes, rigorosos, rígidos, que eu acho que não conseguiriam fazer um ministério de 1 ano aqui na França. Porque aqui você tem que estar preparado a engolir alguns sapos para você ganhar na frente. Então, determinadas coisas você tem que deixar passar, por exemplo, para que de pouquinho em pouquinho a direção a direção seja ganha num outro sentido. Então, é toda uma questão de trabalho. E aqui as coisas funcionam muito lentamente, mas muito lentamente. A gente pensa assim, coisas que eu poderia... Uma das grandes frustrações que eu tive no meu ministério aqui, nos meus primeiros anos, foi justamente com a minha ideia, com a minha cabeça brasileira. Vamos lá, vamos fazer pragmática, um pouco americano. No Brasil nós vamos rápido, nós fazemos as coisas, colocamos em prática, já temos um plano, um projeto, tal, e aplicamos. Na França não funciona bem assim. Então coisas assim que eu levaria
4, 5, 6 meses no máximo para implantar na igreja. Aqui leva-se 1 ano, 2 anos, 3 anos para você ver o resultado. Então aqui na França tem que estar preparado já assim para não ser tão rígido, mas ao mesmo tempo não ser muito flexível, porque senão a derrapagem ela é certa e ela é fácil. Então é uma sabedoria, isso que eu converso com muitos pastores, é uma sabedoria de saber até que ponto eu posso ir com a confissão para que eu possa ter um resultado benéfico. Porque os irmãos sabem, se o remédio for dado em uma dose maior do que aquela prescrita, ele mata. Então o remédio em uma grande dose mata. Agora, se for na dose exata, ele ajuda a curar uma doença. Então, nem pouco, nem muito, mas tem que ser justo. E isso tem que ir aprendendo de pouco em pouco. E é isso que eu tenho feito aqui, particularmente, e é o que eu sei que muitos pastores fazem também. Então, a gente vai de pouquinho em pouquinho implantando as coisas, deixa as coisas funcionarem como vai naturalmente. Aquilo que não está muito de acordo com a confissão, com a nossa teologia, a gente ensina. O reverendo Hermstein sempre dizia isso nas nossas aulas, que eu sempre guardei essa lição do reverendo Hermstein. As 3 coisas que você tem que fazer no ministério: ensinar, ensinar e ensinar. É tudo que a gente pode fazer. Sem ser muito beligerante, tem que saber comprar as lutas para não perder a guerra. Então não é toda a luta que eu vou lutar, deixar aí acontecer, mas depois a gente, de pouquinho em pouquinho, vai colocando as coisas em ordem. Então, na França, o ministério basicamente é botar as coisas em ordem segundo o ritmo que eles têm andado, que eles têm funcionado. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai pôr a casa em ordem. É isso que eu tenho feito já nesses últimos anos e tem funcionado, tem dado resultado. E isso alegra o nosso coração. Porque a gente vê justamente que o povo tem se tornado mais temente a Deus. O fruto da confissão, o fruto da teologia, é justamente uma vida de adoração. É uma vida de adoração. A teologia, a confissão de fé, essas coisas por si só, elas são inócuas. Se ela não gera uma vida de adoração, de culto. Não adianta de nada ter uma confissão de fé forte se as pessoas não rendem glória a Deus. E isso que acontece muito nos franceses com uma ou 2 gerações atrás. Porque criou-se um protestantismo histórico, então as pessoas aderem a esse protestantismo histórico, mas não aderem ao protestantismo teológico, ou seja, o protestantismo que conhece a doutrina, que conhece a palavra de Deus, e por isso ele se lança a adorar a Deus. O protestantismo histórico, ele simplesmente é como fosse uma cultura, um grupo cultural, com os seus ritos, os seus folclores, as suas idiosincrasias. Então, o protestantismo justamente esse é o nosso trabalho. É, através da influência do protestantismo teológico, reformar esse protestantismo histórico com toda essa riqueza da história e da tradição, mas que ele continua estagnado. Através do protestantismo teológico, dar essa redinamizada e mostrar para as pessoas que o fim principal do ser humano é render glória a Deus. E para isso, não pode ser feito de uma maneira rígida e muito rigorosa, mas tem que ter em mente o ambiente cultural que nós estamos vivendo. E o nosso ambiente cultural não é fácil, ele é muito complexo aqui na França e tem que ter essa sabedoria. Na Europa, de uma maneira geral, isso acontece. Eu tenho amigos meus em alguns países da Europa e eles me contam os mesmos desafios com respeito a essa implementação das confissões, das doutrinas. Como eu disse, a denominação não é muito... As denominações são difíceis de trabalharem com elas, mas as igrejas locais são mais fáceis e é a igreja local que a gente tem trabalhado.
E através da força da igreja local, nós acreditamos que um dia a denominação vai ser transformada, vai mudar. Mas isso vem através de uma igreja local forte e não de igrejas locais fracas, frágeis, que não têm conhecimento.